Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Cumprimentar também o Sr. Tenente-Coronel pela sua presença nesta Comissão de Inquérito e realçar mais uma vez que a audição do Sr. Tenente-Coronel foi pedida pelo Partido Socialista e que o PSD pretende apurar todas as responsabilidades operacionais, logísticas e essencialmente políticas que potenciaram o furto de material militar dos paióis nacionais de tanques. Dizer-lhe que o resultado desta primeira inquirição feita pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista era aquilo que nós já esperávamos. Não víamos grande pertinência na audição de quem foi nomeado pós-furto e, de facto, as respostas que até ao momento o Sr. Tenente-Coronel deu não vêm acrescentar, pouco vêm acrescentar ao conhecimento que nós poderemos vir a ter no futuro sobre o que de facto aconteceu. No entanto, compreendemos que o Sr. Tenente-Coronel, entre outras funções, tendo sido nomeado para o comando de uma unidade que também tem responsabilidade de segurança e vigilância dos paióis, desconheça o funcionamento desse serviço à época. No entanto, as perguntas que lhe iremos fazer são essencialmente baseadas nos seus conhecimentos e experiência militares. Não em relação ao furto, porque sabemos e já verificámos que pouco conhecimento irá trazer para o apuramento do acontecido e iremos questioná-lo de facto com base nos seus conhecimentos e experiência militar. Sr. Tenente-Coronel, como tomou conhecimento do furto das armas dos paióis de tanques? Tomei conhecimento pela comunicação social. Era a resposta que já esperávamos. Enquanto militar, perante este furto, o que é que sentiu? No momento em que tomou conhecimento pela comunicação social, que entendeu que esse furto era algo expectável, não era algo expectável, o que é que sentiu enquanto militar? Apenas senti desagrado pela situação. Esta pergunta já foi efetuada pelo Partido Socialista, mas vamos só aprofundar um bocadinho. Passado este tempo, como está a moral das Forças Armadas e, por certo, passado cerca de 1 ano e meio após o furto, já terá havido alguma reflexão, quanto mais não seja pessoal. Como é que avalia aquilo que se passou? Sr. Deputado, eu de facto não represento neste momento as Forças Armadas. No entanto, a única coisa que lhe posso dizer em relação à minha unidade, não vejo nesta altura nenhuma situação que possa, em relação ao moral, que afete devido a esse facto. Mas como há bocado referiu que, pelo menos, as Forças Armadas se sentiram embaraçadas com o acontecimento, nunca fizeram uma reflexão, nunca pensaram o que é que terá acontecido, porque é que terá acontecido. Isso não preocupa um militar enquanto homem de ordens, de regras, de zelo? Preocupa apenas de uma questão de foro pessoal, mas em relação à instituição como um todo, não me compete a mim avaliar esse tipo de situação. Muito obrigado. Como comandante de uma unidade responsável pela segurança e vigilância dos paióis e tendo nós conhecimento que as armas foram transferidas para outros paióis, nomeadamente Santa Margarida, continua a justificar-se essa vigilância, em que condições e com que número de efetivos? Permita-me só com uma pequena correção, não sou responsável pela segurança, mas sim responsável pela coordenação da segurança. A responsabilidade cabe a cada unidade que está lá a fazer o serviço. Em relação, desculpe, não podia só... Não, gostaria de saber, neste momento, se considera que se deva continuar a fazer vigilância, já referiu que ela está a ser feita, em que moldes é que está, em que condições e com que efetivo? É apenas uma missão é mais uma missão que me é atribuída. Neste momento nós estamos, como disse há pouco, a garantir a segurança para que não haja vandalismo nas instalações e aguardamos com serenidade a decisão sobre aquele local. Sei que também não era comandante à época, no entanto, tendo conhecimento da dimensão do perímetro e a perigosidade das armas que estavam nos paióis de tanques, na sua opinião, o efetivo que estava alocado a esses serviços, um sargento, um cabo e 6 praças, era suficiente para a eficácia e eficiência do serviço? Acredito que tenha sido feito o estudo adequado para isso e as ordens que foram dadas pela cadeia de comando aos comandantes à época, acredito que sim. As diretivas INEPs atuais são agora muito diferentes das existentes no momento do furto? Necessariamente, Sr. Deputado.
Exatamente. Estas últimas perguntas têm como base, essencialmente, a sua experiência militar e os seus conhecimentos. Na sua opinião, o furto exigiu muito planeamento, muitas horas de vigilância sobre os procedimentos e as rondas feitas pelas unidades que tinham adstritas a vigilância e a segurança, ou terá sido feito por pessoas com ajuda ou pessoalmente que tinham conhecimento endógeno e inside information que favoreceram o furto? Não tenho dados concretos que possa afirmar qualquer uma dessas suas afirmações, mas, ou corroborar essas suas informações. No entanto, calculo que tenha sido uma coisa pensada, é o que lhe posso dizer. É que de facto, com 4 unidades, com rondas em tempos diferenciados, com militares diferentes, de certeza que teria a exigir um grande planeamento. No entanto, um seu colega, coronel dos paraquedistas, disse aqui que achava que o roubo tinha sido feito por amadores. Qual é a ideia do senhor tenente-coronel? Foi o seu coronel. Não comento. Foi a opinião dele. Temos agora conhecimento que em períodos anteriores ao furto houve rumores sobre a possibilidade de um episódio desta natureza. Alguma vez o Sr. Tenente-Coronel teve conhecimento de rumores dessa natureza ou terão sido feitas ao nível das chefias militares reflexões sobre essa eventualidade? Não tenho conhecimento, Sr. Deputado. Tendo os militares consciência do incremento do terrorismo, nomeadamente na Síria, personificado na ação do Daesh, sendo Portugal o membro fundador da NATO, tendo a opinião pública em todos os países, contatado na sua generalidade em toda a Europa e no Médio Oriente, com atos de terrorismo, tendo-se efetuado roubos de armas em instalações militares em Espanha, em França e Alemanha. Não entende, com a sua experiência e os seus conhecimentos militares, que os serviços de segurança do Estado e as chefias militares e até o poder político tivessem equacionado um episódio semelhante a este? É tudo possível, Sr. Deputado. O que lhe posso dizer é que, de acordo com a formação militar que temos, ou que os militares têm, há um princípio nas informações que nós aplicamos mais ou menos no nosso dia-a-dia, que é a necessidade de conhecer. E eu não teria nunca, dada a minha situação atual, acesso a determinado tipo de informações. Portanto, é a necessidade de conhecer. E a informação é passada a quem necessita de conhecer. E eu esse tipo de informações não tenho. Mas não entende que quando em França assistimos a atos terroristas com muita frequência e que pelo menos o grau de ameaça em Portugal se justificasse ser elevado? Existem serviços próprios para fazer esse assessment, se me permite aqui a palavra inglesa, e é essas entidades que compete fazer essa avaliação e fazer alteração ou não dos estados de segurança, que depois, ao meu nível, chegarão através da cadeia de comando. Mas nunca entre os militares foi sequer aventado a hipótese de isso acontecer, perante o que está a acontecer em toda a Europa? Nunca. Não tenho conhecimento. Finalmente, na sua opinião, terão o poder político, as chefias militares e os serviços de segurança de Estado uma nova mentalidade e disponibilidade para prevenir que não se repitam acontecimentos desta natureza? O que é que tem sido feito para incrementar essa prevenção? O que é que gostaria, pela sua experiência e conhecimentos militares, que fosse feito e o que é que, no seu entender, ainda também não foi feito perante esta situação? Senhor Deputado, o início da sua pergunta, o que lhe posso dizer é que seria tolo qualquer pessoa que não tire ilações das coisas que acontecem e que pelo menos não façam lições apreendidas dessa situação.
notei, e é público, os senhores têm esse conhecimento, que houve um incremento de segurança ao nível da tecnologia nas unidades, a minha foi uma delas, e pronto, e é isso. Não me disse o que é que na sua experiência gostaria que fosse feito e que mudasse em diretivas, em NEPs, em posturas por parte do Exército, no sentido que estes episódios não se voltassem a acontecer. Não em termos de diretivas, mas porque normalmente as diretivas do escalão superior são mais genéricas e nós depois, aos mais baixos escalões, extraímos aquilo que importa realmente para o nosso escalão. O que está a acontecer é óbvio que eu tenho propostas feitas para que haja uma melhoria, pelo menos da tecnologia, e dado que, como já disse aqui, os recursos humanos são escassos. Uma última pergunta. Do resultado que temos até agora, só foram penalizados praças. No seu entendimento, quem é que poderá ter falhado mais? O poder político, as chefias militares ou os serviços de segurança do Estado? Que eu tenha conhecimento, não foram só praças que foram punidos, chamamos assim. Também julgo que foi um sargento. Quanto ao resto, não tenho nada para dizer sobre a questão das chefias. Nenhuma opinião própria. Eu coloquei aqui 3 opções. Poder político, chefias militares e serviços de segurança do Estado. Não tenho uma opinião própria, o Sr. Tenente-Coronel? É apenas a minha opinião que é própria.